Gálatas capítulo 2, versículo 20, quem achou, diga amém. Na minha versão está escrito: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé, no Filho de Deus, o qual me amou e entregou-se a si mesmo por mim. Diga glória a Deus. O apóstolo Paulo foi o pioneiro das missões. O apóstolo Paulo foi o maior escritor do Novo Testamento. O que o apóstolo Paulo ele fez, nem mesmo os discípulos de Jesus puderam acompanhar os feitos extraordinários através do apóstolo Paulo. Paulo escreveu 13 epístolas: Romanos, Gálatas, 1 e 2 Coríntios, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. E o apóstolo Paulo, na sua terceira viagem missionária à Macedônia, ele vai escrever, ele vai se dirigir aos irmãos que estavam na Galácia. Havia uma dissensão entre os judaizantes e também os gentios, porque o judaísmo queria implantar as leis de Moisés, ou seja, os rituais, e Paulo vai elucidar e vai falar a respeito do sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário. E ele vai abrir a mente dos irmãos que estavam lá. Até hoje, pastor Bruno, o judeu ultra-ortodoxo, eles não acreditam que Jesus veio à terra, que Jesus ainda não colocou os pés nesta terra, porque eles acreditam que Jesus virá de um rei forte, poderoso, que guiará um exército numa grande batalha. E na realidade Jesus, ele veio na contramão dos judeus. É por isso que João capítulo 1 e versículo 11, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas todos quanto o receberam, ele deu o poder de se transformar em filhos de Deus. Então o apóstolo Paulo vai ser categórico em Gálatas no capítulo 2 e no versículo de número 20, ele disse: já estou crucificado com Cristo. Veja bem, o apóstolo Paulo estava dizendo que ele havia morrido para o mundo, para os prazeres, para o pecado, para o mundo em que ele vivia naquela época, porque Paulo, antes de ter o encontro com Jesus, ele era Saulo, e Saulo, ele foi instruído por um dos maiores sábios daquela época, por Gamaliel. Gamaliel era um grande mestre das leis, conhecia o Talmud, o Torá e as leis de Moisés. E Saulo foi instruído por ele. Era um homem muito hábil, intelectual, inteligente. Mas quando ele estava a caminho de Damasco, ele foi surpreendido por um grande clarão. Ele disse: quem está aí? Ele disse: Jesus, a quem tu me persegues. Agora olhe para mim. O apóstolo Paulo vai ter uma experiência única com Jesus, e Jesus muda o curso da vida de Saulo. Ele agora não será chamado mais Saulo, mas sim será chamado Paulo, porque Deus trocou o nome de Saulo. Por quê? Porque os planos de Deus não são os planos dos homens. As decisões do homem não são as decisões de Deus. O que Deus tem para você é algo que esta geração ainda vai saber. O mesmo Deus que está no céu, ele está aqui na terra, vai te usar, vai te levantar, vai fazer de você um representante dele ainda nesta terra. Hoje você ainda não entende, você ainda não compreende, porque está faltando relacionamento com Deus, experiência com Deus, intimidade com Deus. Não é apenas um contato superficial, que você se emociona, que você chora. Eu estou falando de uma comunhão profunda com Deus, você mergulhar no oceano das revelações de Deus, e você saber o que Deus tem coisas grandes para te desvendar. Deus vai te usar na profecia, Deus vai te usar na revelação,
Deus vai te usar na palavra. Quem recebe? Já tem alguém recebendo isso aqui? Deus vai te usar nos dons espirituais. Deus vai levantar levitas aqui em Porto Velho. Deus vai levantar uma adolescente que as pessoas olham para você e não vê nada, mas depois da experiência, depois do encontro, Deus vai mudar a tua perspectiva de vida. Bate o nome do teu companheiro e diga: Deus vai mudar o curso da tua história. Deus vai mudar a tua mentalidade, o teu coração. O apóstolo Paulo vai escrever aos Gálatas no capítulo número 6, no versículo 17: desde agora ninguém mais me aquete, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Veja bem, o apóstolo Paulo sofreu 3 naufrágios. 3 vezes ele foi chicoteado em praça pública. 3 vezes ele foi lançado dentro do cárcere. Passou perigo nos rios, perigo no deserto, noites em claro, sofrendo por Jesus, porque ele teve uma experiência. Ele perseguia os cristãos, ele aprisionava, ele açoitava, ele batia, ele matava. Mas no dia em que Jesus surgiu na vida dele, Jesus mudou tudo, mudou o coração dele, mudou a mente dele, mudou os passos dele. Ei, se prepara, porque o que Deus vai fazer na sua vida vai surpreender muita gente. O que Deus vai fazer na sua vida vai impactar muita gente. O teu pai não vai entender, a tua mãe não vai entender, o teu tio não vai entender, os moradores do teu bairro não vão entender, os moradores da tua rua não vão entender, porque Deus vai se manifestar de uma forma gloriosa, de uma forma sobrenatural. Quem acredita nisso, levante a mão direita para o céu e dê um grito de glória. Desde agora ninguém mais me inquiete, porque trago no corpo as marcas de Jesus. Ele estava falando que sofreu também as injúrias dos essênios, dos herodianos, dos fariseus e também dos romanos, mas de maneira alguma ele vai mostrar uma desmotivação. Ele está seguro, firme no propósito. É por isso que a Bíblia diz: aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Quando você entregou a sua vida a Jesus, você passou pela ponte, ele derrubou esta ponte, não tem volta, é daqui para cima. Não adianta retroceder, não adianta parar, não adianta desistir, porque não tem mais volta. E Deus te escolheu do ventre da tua mãe. Quem crê nisso? Um projeto único. É por isso que tem pessoa que não gosta de você. É por isso que tem pessoas que não vão com a tua cara. É por isso que tem pessoas que gostam de te provocar. Tem pessoas que querem fazer de tudo, talvez até para tomar o seu lugar. Mas se foi Jesus que te escolheu, pode se levantar quem quiser contra você, que não vai prevalecer contra a sua vida. As forças, eu estou recebendo de Deus. As forças malignas não vão prevalecer contra você. Pode se levantar o inferno armado até os dentes. Toda a obra do inferno, Chucaveira, Preto Velho, Tranca-Rua, Maria Padilha, Elchu da Morte, Pomba Gira, Zé Pilintra, Zé Pilantra, 7 Saia, 7 Flechas, demônio da morte, demônio das encruzilhadas, demônio da meia-noite. Pode se levantar a obra de bruxaria, de magia negra, de voodoo, candomblé, espiritismo, mas não vai prosperar. Sabe por quê? Porque a mão do Eterno está. Tem alguém recebendo aqui? Já tem alguém recebendo aqui? Já tem um adolescente conectado. Se prepara, porque Deus vai te incendiar, vai te levantar, vai te usar. E muitos que não acreditarem em você verão o que Deus vai fazer através da sua vida. Eu poderia aqui, pastor Bruno, contar em detalhes o meu testemunho, mas eu já vi também uma publicação sua de superação, de resiliência. E para chegar até onde esse homem chegou, foi pago um alto preço. Mas em Jó capítulo 8, versículo 7, o teu primeiro estado serás pequeno, mas o teu último estado crescerá de sobremaneira ao extremo. Já tem alguém recebendo aí? Já tem alguém tomando posse? Você vai começar rastejando, você vai começar de joelho, daqui a pouco você vai crescendo, você vai evoluindo, você vai tomando uma proporção maior. Mas o que Deus decretou, ai Jesus, o que Deus falou, deu respeito, o diabo lá no inferno não vai revogar a promessa de Deus. Quem tem promessa de Deus aí, deixa eu ver. Só quem tem promessa, dá um pulo dessa cadeira aí e um grito de glória.
Desde agora ninguém mais me inquiete, porque eu trago no corpo as marcas, as chicotadas, as pedradas, as perseguições. Existe guerra psicológica que são piores do que as físicas, que traumatiza até mesmo os adolescentes, os jovens. Tem jovens que estão entrando na síndrome do pânico, na depressão, porque a doença do século 21, primeiro, é a ansiedade, segundo, a depressão. Mas o Espírito Santo de Deus não vai permitir você entrar na depressão. O diabo disse: eu vou encurralar ele. O diabo disse: eu vou encurralar ela. O diabo disse: eu vou destruir a vida dele, vou começar ele novo. Aqui tu não tem espaço geográfico, Satanás, porque aqui em Porto Velho tem uma... aqui em Porto Velho tem um adolescente que arde em brasa, que arde em fogo, que aonde você colocar a planta do teu pé, o diabo vai ter que sair do teu caminho, o diabo vai ter que sair da tua frente, porque senão será atropelado pela glória, pela glória. Já tem um recebendo aí, já tem um recebendo aí. Eu quero que você incline a cabeça agora. Diga: Deus, eu não quero viver uma vida vazia. Diga: eu quero poder. Eu digo: eu quero falar em línguas estranhas. Diga: eu quero uma comunhão, uma intimidade mais profunda. Meu Deus do céu, se prepara, porque vai ter um divisor de água na tua história. Vai acontecer coisas grandes e sobrenatural. Desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Quem é marcado por Jesus não para com crise. Quem é marcado por Jesus não para com desafios. Quem é marcado por Jesus não para diante das perseguições. Quem é marcado por Jesus sabe que Ele está no controle, está na direção. Quantas vezes o diabo lutou para você parar, para você desistir? Quantas vezes? Porque para o diabo destruir, as maiores presas do diabo são os jovens. Por quê? Porque no jovem está a força, no jovem está a coragem, no jovem está o vigor. Mas Isaías capítulo de número 40, versículo 30 e 31. Os jovens se cansarão, se fadigarão, certamente cairão. E eu conjecturo dizendo que serão sepultados a 7 palmos do chão. Mas os que esperam no Senhor não. Renovarão as suas forças, subirão com asa como águia, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Porque quando você espera em Deus, Deus renova as tuas forças como a da águia. Ei, levante as tuas mãos para o céu. Se prepara, porque Deus vai te dar asas para você voar em lugares altos. Vou repetir. Ei, Deus vai te dar asas como a da águia para você voar em lugares altos. Quem aqui acredita que vai subir acima das nuvens? Ai! Quem aqui acredita nisso? Quem toma posse desta palavra? Quem acredita nesta verdade? Só quem está crucificado com Cristo. Quem já decidiu: eu vou subir, eu vou para a glória, eu vou com Ele. Sai da frente, Satanás, porque ninguém me segura. Mas o Brasil vai saber que Deus ainda levanta pessoas que ninguém acredita, que ninguém investe, que ninguém aposta. Deus apostou, Deus investiu em você. Ele vai te usar, Ele vai te usar, Ele vai te usar. Só quem quer ser usado por Deus, dá um grito de glória. Você será uma das maiores ferramentas de Deus nesta terra. Quando eu era criança, pastor Bruno, eu morava no interior, na roça. Com 5 anos fui para a cidade. E a nossa vida era difícil. Meu pai é alcoólatra. A minha mãe tinha um grau de autismo. E a gente era pequeno. Começamos a vigiar carro no centro da cidade, engraxar. E nos relacionamos com pequenos ladrões. Começamos a roubar. Chegamos na fase da adolescência. De 13, 14, 15 anos já comecei a assaltar. Fui para a cadeia. E eu saí da cadeia, continuei assaltando. E eu voltei de um assalto. Estava dentro de uma casa. Eu e 3 companheiros. 2 morreram, só um está vivo. Aí nós estávamos dentro de uma casa. E
naquele dia houve uma tensão muito grande ali, porque nós achávamos que os companheiros estavam enganando um ao outro. E eu tive um arrebatamento de sentido. Diga glória a Deus. Parecia assim que eu tinha passado uma eternidade. Deus me pegou o espírito e me levou num campo de concentração. E naquele campo abria-se um buraco no chão e eu caía dentro daquele buraco. Quando eu abri os olhos, olhei para os companheiros e digo: a partir de hoje eu vou entregar minha vida a Jesus, nunca mais eu volto para essa vida. Quando eu virei as costas, saí. Eles disseram: não, isso é só neurose da cocaína, ele vai já voltar. Já está com 24 anos que eu fui, nunca mais voltei. Nunca botei um cigarro na minha boca, me alcoolizei, usei droga para a glória e louvor do nome de Jesus. Tinha 19 anos, detalhe, não sabia ler nem escrever com 19 anos. Me matriculei, fui estudar. Terminei meu ensino médio, fiz 4 anos de teologia. Tenho pregado em quase todo o Brasil e outros países fora do Brasil. Por quê? Porque quando Deus escolhe, Deus levanta, Deus usa. Assim é o que Deus... Ai, Jesus! Agora imagine o que vai acontecer com você que não precisou passar por todo esse processo. Levante a mão, só quem acredita na promessa de Deus. Eu vim aqui no templo central da Assembleia de Deus de Madureira. Eu vim profetizar para alguém que acredita que Deus é capaz de levantar, que Deus é capaz de usar. Se prepara, porque você não vai ser vítima de uma organização criminosa. Você não vai ser vítima de um carro em automobilístico. Você vai ser vítima de um grande avivamento. Deus vai te usar nesta terra. Deus vai te levantar nesta terra. E Deus vai te usar de forma extraordinária. Já estou crucificado com Cristo. Jesus mora dentro de mim. É Ele que é meu guia. Ei, não deixe ser influenciado por esse mundo. Tem muitos jovens que não ouvem o conselho dos seus pais, que não ouvem o conselho das suas mães, que não ouvem o conselho dos seus líderes, que tanto se dedicam para poder te ajudar. Oxalá que se toda a humanidade tivesse alguém que lhe aconselhasse, que tivesse alguém que se importasse com ela. Mas Jesus escolheu você. Jesus se importa com você. Talvez você ache que ninguém se importa, mas Jesus se importa com você. Ele está cuidando de você no mínimo os detalhes. Se você soubesse o tamanho da proteção. Nós estamos aqui no mundo físico, mas no mundo espiritual está sendo travada uma batalha, uma guerra, que se Deus abrisse os nossos olhos, você ia ver o tamanho desta batalha. Os anjos lutando por você, guerreando pela sua vida, guerreando pela sua casa, para que você possa estar mais perto dele, íntimo dele, em comunhão com ele, em relacionamento com ele. Não se afaste de Deus, não se ausente da igreja, dos conselhos pastorais. Seja humilde, não use a razão, use a humildade, porque o caminho da vitória ainda é a humildade. A Bíblia diz o quê? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e no seu tempo Ele vos exaltará. Você pensa que a vida é brincadeira? Todos nós aqui somos provados, somos tentados, pastor Bruno, diariamente. Alguém tenta nos xingar, nos provocar, mas temos que ter o equilíbrio, o domínio próprio. Bata no peito e diga: Deus, olhe para mim com a mão no peito. Quando você dobrar o seu joelho para orar, a primeira parte dessa oração você vai dizer, diga assim: Deus, me dá o domínio próprio para não pecar contra ti. Diga: Jesus, me ensina a orar. Diga: eu quero ter o que homem nenhum nesta terra tem: intimidade, comunhão, relacionamento. Isso vai mudar a tua história de uma vez por todas. Ei, cuide da sua vida agora, porque amanhã pode ser tarde demais. Você pode ser enganado e nunca mais voltar. Você sabia disso? Tem pessoas que vão sair da igreja e não vai ter a segunda chance de voltar. Você sabia disso? Não saia desta posição. Está doendo? Continua. Está sofrendo? Continua. Está gemendo? Continua. Porque daqui a pouco vai vir um alívio de Deus para a sua vida.
Vai vir o consolo, levante as duas mãos. Vai vir o consolo de Deus para a tua vida. Vai vir o amparo de Deus para a sua vida. Vai vir resposta de Deus para as tuas orações. O socorro de Deus só chega na hora certa. O milagre vai acontecer na hora certa. Não é na tua hora, é na hora de Deus. Diga para os irmãos: o que é teu, e o diabo não toma. O diabo não rouba. Porque o que foi decretado, assinado por Jesus, vai se tornar, já tem alguém recebendo. O que foi decretado, assinado por Jesus, vai se tornar realidade. No mundo espiritual, o cenário, o local já está preparado. Agora ele vai materializar e vai trazer existência para os dias odiernos. E você vai contemplar e vivenciar os milagres de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta, eu estou sentindo algo aqui. Deixa eu perguntar: quem crê no batismo com o Espírito Santo, levante a mão. Vem correndo para cá agora, rápido. Vem adorando e exaltando o nome de Jesus. Tem gente vindo lá de cima também. Canta forte. Isso. Se prepara para um encontro incomum, único e singular de Deus na sua vida. Você é uma ferramenta. Você é um instrumento de Deus. Se você soubesse o valor que você tem, você já estava numa perna só, dando glória a Deus, batendo palma, achando graça e adorando ao Rei.